Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vamos falar do quê? Fundos imobiliários. Mas não apenas simples fundos imobiliários. Nós vamos trazer aqui 10 top fundos imobiliários para que você possa aí viver de renda, para que você possa alcançar os seus sonhos, investindo aí nessa classe de ativos que vem atraindo cada vez mais pessoas. Nós saímos de 100 mil investidores ali em 2018 para mais de 2 milhões de pessoas aí, 2 milhões de investidores agora no ano de 2023. E eu tenho toda a certeza do mundo que daqui 1, 2, 3 anos vamos ultrapassar a marca de 5 milhões de investidores, porque sim, os fundos imobiliários estão se tornando cada vez mais receptivos aí aos lares aí dos brasileiros. Os brasileiros estão aprendendo finalmente a sair da poupança, sair daqueles investimentos ruins e realmente começando a aprender alguns investimentos bem interessantes que a gente inclusive traz neste canal. Bom, como você já sabe, se fez a lição de casa, se acompanha aqui o meu canal e mesmo que não acompanhe, chegou agora, eu vou te explicar. A taxa de juros no Brasil já começou a cair. Saímos de 13,75%. Na última reunião, inclusive ainda em agosto, nós tivemos um corte de 0,5%. Foi até a mais do que o mercado esperava. O mercado esperava 0,25%, mas o Banco Central cortou 0,5% a taxa de juros. Então estamos hoje com uma taxa Selic em 13,25%. Só que a curva de juros futura, ela já estava caindo antes, né, dessa taxa efetivamente cair, tá certo? E eu já vim avisando vocês, os produtos de renda fixa vão pagar menos e cada dia que passa vão continuar pagando menos ainda. Então se hoje você já está percebendo que os seus produtos de renda fixa estão pagando muito menos do que alguns meses atrás, saiba que isso vai piorar. A renda fixa tende a pagar ainda menos nos próximos meses. E isso vai fazer com que a renda variável receba cada vez mais investidores. E o primeiro passo na renda variável geralmente é nos fundos imobiliários, que realmente fundos imobiliários de tijolo aí são bem atrativos para aquelas pessoas que estão saindo ali da renda fixa, querem investir, por exemplo, em imóveis, e a bolsa propicia isso através dos fundos imobiliários, que é fácil, prático, tem liquidez e garantindo aí aluguéis todos os meses na sua conta, na minha conta, isento da cobrança de imposto de renda. Mas antes da gente trazer aqui, né, os 10 top fundos imobiliários, lembrem que eu não faço recomendações. Eu vou trazer aqui para vocês alguns fundos imobiliários que eu acho bem interessante, mas você é o responsável em estudar e entender se vale a pena para você ou não. Aqui eu tô compartilhando algumas estratégias, tá legal? Inclusive, já quero saber de vocês aqui. Qual é o vídeo? Porque às vezes eu fico meio perdido aqui. Eu falo, pô, o que eu vou fazer hoje? Fundo imobiliário, ações? Quais os vídeos que vocês mais gostam do meu canal? Comenta aqui embaixo, me ajuda demais a entender o que vocês gostam. Pô, André, eu gosto de ações, fundos imobiliários. Não, eu acho que tá faltando falar de ativos no exterior. Enfim, coloca aqui embaixo que eu vou buscar trazer mais pra você, tá legal? E já aproveitando também, aproveita pra curtir este canal que me ajuda muito a manter ele aqui gratuito pra você, tá certo? O botãozinho tá aqui embaixo, não vai cair seu dedo, eu prometo. Mas vamos lá, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui pra você? E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você é um fundo imobiliário de lajes comerciais. Se você estiver passando pela principal avenida lá aqui de São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista, ou lá na Faria Lima, os famosos Faria Limers, tá certo? Lá estão os principais escritórios do Brasil, falando em relação a comercial, tá legal? E aí, meus amigos, quando você passa e vê aqueles prédios espelhados, bonitão, muita gente trabalhando lá, e você fala, pô, um dia eu quero trabalhar lá, ou não quero trabalhar lá porque os caras devem ser tudo estressado também, enfim, aqueles andares são considerados como lajes comerciais e vários fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, eles têm participação no prédio, às vezes tem um prédio inteiro, às vezes tem alguns andares, enfim, eu vou trazer aqui para você o JSRE 11, que ainda está muito barato frente à avaliação do seu patrimônio, tá certo? Vamos ver aqui no Investidor 10, olha lá, a cotação do JSRE 11, hoje com R$ 77,98 você compra uma cota. Nos últimos 12 meses ele pagou 7,33%, isento de imposto de renda em dividendos. O seu preço sobre valor patrimonial mostra o que pra gente? Né? O preço é o valor que está sendo negociado as suas cotas na bolsa, tá certo? Número de quantidade versus o valor da cota. Agora,
O VP é o valor patrimonial, ou seja, é o valor das lajes. Quanto que vale essas lajes, tá certo? Então 0,69, se você dividir o preço que ele é negociado pelo valor patrimonial, está em 0,69, mostrando que hoje nós estamos comprando todas as lajes, prédios comerciais aqui do JSRE por cerca de 69% do que eles valem. E a tendência é voltar esse indicador para 1 aí no futuro próximo, ou seja, a gente tem uma boa chance de valorização. Tá? Bom, nós temos aqui uma liquidez diária de 3 milhões de reais, ou seja, todos os dias são negociados aí 3 milhões de reais na bolsa. Imagine você colocando para vender 100, 200 reais, ou enfim, 500 reais, 5 mil, 20 mil reais, você vai vender em segundos, tá? Porque ele tem bastante liquidez. E ainda teve uma valorização nos últimos 12 meses de 5,14%. Bom, a vacância de todos os imóveis hoje do JSRE, e o que significa a vacância? De 100% dos imóveis, dos espaços, quantos por cento estão desocupados? Nós temos 6,9% de espaços vagos para locação, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui nos ativos do JSR 11. Então nós temos aqui o Rocha Vera, Corporate Towers, Torres Ebony e Marble, fazem parte aí do JSR 11. São 56 mil metros quadrados e olha lá os principais inquilinos, Banco Votorantim, SAP Brasil, Boehringer, nós temos aqui First Data, Fleury, só clientaço aqui, né, ocupando essas lajes comerciais. E ele está aqui em São Paulo, na Avenida Nações Unidas. Bom, Tower Bridge Corporate também, mais 56 mil metros quadrados, né, para locação. Os principais inquilinos, Zurich Seguros, Banco Toyota, Salesforce, Medtronic, Bridgestone, Fleury, só gente grande ali também alugando a Tower Bridge Corporate. Bom, e ali fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho, aqui na Berrini, em São Paulo também, super valorizado. Edifício Paulista, já diz o nome, na Avenida Paulista, principal avenida de São Paulo comercialmente falando, são mais de 26 mil metros quadrados. Olha lá, Hospital Israelita Albert Einstein, Equinix, Tecnologia, Valide, certificadora digital, também só Prudential, só gente grande aqui, tá? Mais uma laje, edifício WTNU, são mais de 24 mil metros quadrados, principais inquilinos Allianz Seguros, enfim, também ó, na Rua Eugênio de Medeiros, aqui em São Paulo, também um prédio super interessante. E mais um agora, só que no Rio de Janeiro, edifício Praia de Botafogo, são mais de 8 mil metros quadrados aí para alugar, esse prédio um pouquinho menor, mas também muito bem localizado, tá certo? E esse foi o JSRE, com ótimas lajes comerciais e com um preço muito atrativo, tá bom? E antes de falar aqui o segundo fundo imobiliário, já quero pedir para você, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, se você gosta de fundos imobiliários, ações, educação financeira como um todo, aproveita e já se inscreve aqui, porque aí você não vai ficar perdendo nenhum conteúdo que eu trago aqui para vocês e vai receber as minhas notificações, tá certo? Vamos falar agora do segundo fundo imobiliário, que é o RBRP11, ele que também é focado em lajes corporativas, tá? Hoje, com R$ 61,10, você compra a cota do fundo, 5,92% ele pagou em dividendos nos últimos 12 meses, tem um PVP de 0,74, liquidez diária de 1,3 milhões de reais e uma valorização de 3,04%. A sua vacância hoje explica o menor dividendo. Nós temos 28% das lajes comerciais desse fundo ainda desocupadas. Lembrando, né, que 2020 e 2021 foi um ano muito difícil para shopping center, para as lajes comerciais, foi algo pontual no mundo, todo mundo preso em casa, os escritórios ficaram vazios e ainda agora começaram a se recuperar, né? De 2022 para cá, as lajes estão ocupando, diminuindo essa vacância, a tendência é que esses dividendos subam, mas o seu preço ainda está bem atrativo também, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tiramos aqui do RI da RBR, quais são os edifícios aqui, as lajes comerciais deste belíssimo fundo. Então tem o edifício River Run na Marginal Pinheiros, baita localização, edifício Amarino Itaim, baita localização, edifício Delta Plaza na Bela Vista, São Paulo, baita localização. Nós temos aqui o CIE Mário Garneiro Torre Sul, em Pinheiros também, bacana. Edifício Celebration na Vila Olímpia, baita localização. Edifício Mykonos na Vila Olímpia. Edifício Venezuela, ali na Saúde, no Rio de Janeiro. Nós temos o edifício Pravda em Alphaville, Barueri, que está crescendo muito ali a área comercial. Edifício Castelo Branco, Porto, Rio de Janeiro. E nós temos aqui também a SLB Somos, em Santo Amaro, São Paulo. Então vejam que são bons prédios em boas localidades, com a tendência de diminuir a sua vacância, suas cotas devem valorizar e os dividendos também devem aumentar, tá legal? Vamos agora para o terceiro fundo imobiliário, que é o Vino 11, ele que recentemente aí teve o valor da cota em queda, né? Muita gente se assustou, meu Deus, o Vino 11 despencou, mas não, na verdade, o fundo, ele enfim, desdobrou aqui suas cotas, ficou mais atrativo para atender o quê?
os investidores que estão começando. Nós estamos tendo muitos investidores entrando em fundos imobiliários, só que muitos deles iniciantes, não tem muito dinheiro para investir ainda. Então R$9 é uma cota que atrai mais investidores. Então o Vino 11 hoje ele tem a sua cota em R$ 9,31, o dividend yield pago nos últimos 12 meses de 8,33%, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,85, uma liquidez diária de R$864 mil aproximadamente diariamente. Valorização nos últimos 12 meses 6,17% e a vacância deste fundo está em 5,10%, tá certo? E olha lá, vamos dar uma olhada aqui nos imóveis comerciais, lembrando aqui que o Vino 11 também trabalha com ativos comerciais, tá? Então nós temos aqui a sede da Globo em São Paulo, faz parte do Vino 11, Brooklyn Business Square, Oscar Freire 585, Vita Corá, sede CA, Lab 1404, Cardial Corporate, na Haddock Lobo também tem imóvel, BM 336, BMA Corporate, tá certo? E quem são os principais locatários aí? Globo, 20 Partners, Vitacom, WeWork, BMA Advogados, CA, Abril. Bom, só gente grande também alugando os imóveis aqui do Vino 11, tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos falar agora de um fundo imobiliário de papel, ele que investe em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. Lembrando que os fundos imobiliários de papel, devido à taxa de juros estar mais alta, eles vêm pagando maiores dividendos do que os fundos imobiliários de tijolo, tá legal? Hoje, com R$ 86,58, você já compra uma cota do REC R11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 12,16% em dividendos, o seu PVP está em 0,90, temos uma liquidez diária de 3,6 milhões de reais todos os dias e a valorização nos últimos 12 meses de 3,92%. Seguindo aqui para mais um fundo imobiliário, o HGRE11, que também é um dos melhores fundos imobiliários de laje corporativa, tá certo? Olha lá, cotação R$ 141,68, nos últimos 12 meses pagou 7,27% em dividendos, seu PVP está em 0,91, mostrando que está bem barato, liquidez diária de 3 milhões de reais e uma valorização ainda nos últimos 12 meses de 11,56% e ainda mostra aqui que está ainda barato, mesmo com essa valorização. Bom, temos uma vacância alta para o HGRE11 também. Eu acredito que também vai reduzir essa vacância, vai aumentar os dividendos. Nós temos 27,65% de vacância, tá certo? Vamos dar uma olhada nos imóveis. Então nós temos edifício Jatobá em Barueri, Centro Empresarial Guaíba em Porto Alegre, edifício Prado Velho em Curitiba, Paraná, Centro Empresarial Cidade Nova, Rio de Janeiro, edifício Taboão da Serra, edifício Alegria em São Paulo, Centro Empresarial Seneca em São Paulo, edifício Faria Lima em São Paulo, baita de um prédio. Nós temos aqui o edifício Martiniano, edifício Paulista Star, Chucre Zaidan, e edifício Antônio das Chagas. Ainda temos o Centro Empresarial de São Paulo, claro, em São Paulo, Empresarial Transatlântico, edifício Berrini One, baita localidade, edifício Roberto Sampaio Ferreira, e nós temos aqui ainda para fechar o edifício Brasil Interparte. Então percebam, o HGRE ele tem várias lajes, está bem diversificado e nas melhores regiões aí do Brasil também. Então considero que é um ótimo ativo para se investir pensando em lajes comerciais. E seguindo aqui, vamos falar agora de fundos imobiliários de papel também, que é o IRDM 11. Hoje com R$ 82,80 você já compra a cota do IRDM. Bom, nos últimos 12 meses pagou um belo dividendo de 13,08% isento de cobrança de imposto de renda. Nós temos um PVP de 0,92 e uma bela liquidez diária de 4,6 milhões de reais. E nos últimos 12 meses, com a queda da curva de juros, né, os fundos imobiliários de papel acabaram tendo uma queda mesmo, 8,55%. Porém, na minha opinião, já chegaram ali num preço bem bacana, voltaram a ser atrativos, porque fundos igual o IRDM, quando a taxa de juros estava muito alta, eles estavam super caros, na minha opinião, tá certo? Bom, temos mais um fundo imobiliário aqui de papel, que é o CPTS 11, a sua cotação está em R$ 85,95, pagou 11,20% de dividendos nos últimos 12 meses, seu PVP está em 0,94, uma liquidez diária de 6,10 milhões de reais e uma valorização de 8,07%. Seguindo agora para um fundo imobiliário de logística, de galpões logísticos, eu trago o HSLG11, que estava caro, subiu muito aí nas últimas semanas, mas deu uma quedinha nos últimos dias e abriu oportunidade aqui para nós. Bom, a cotação do fundo está em R$ 100,48, nos últimos 12 meses pagou um belo dividendo de 8,55%, seu PVP está em 0,96, uma liquidez diária de R$ 1 milhão e valorização nos últimos 12 meses de 19,85%. O legal desse fundo é que ele tem 0% de vacância, tá tudo alugado, meu amigo, tá certo? Vamos dar uma olhada nos imóveis. Nós temos o HSI Log em Arujá, aqui em São Paulo, nós temos o HSI Log Contagem em Minas Gerais, o HSI Log São José dos Pinhais, Paraná, o HSI Log Itapevi, São Paulo, o HSI Log Manaus, lá no Amazonas. Então também são ótimos galpões logísticos e tá tudo ocupado, tudo alugado, que é o cenário perfeito, tá certo? E agora vamos falar de um fundo imobiliário de shopping center. Eles que sofreram bastante, mas também
já vieram se recuperando muito nas últimas semanas. Mais um shopping aqui que estava meio carinho aí nas últimas semanas e abriu oportunidade com algumas quedas recentes que teve na Bolsa de Valores. Hoje o MOL 11, você encontra a cotação dele ali por R$ 117 aproximadamente. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,03% em dividendos. Seu PVP está em 0,98 e temos uma liquidez diária de 3,5 milhões de reais. 21,18% foi a sua valorização nos últimos 12 meses. Tá certo? Vamos dar uma olhada agora nos ativos. Maceió Shopping em Alagoas, nós temos Shopping Tacaruna em Recife, Pernambuco, nós temos o Suzano Shopping aqui em São Paulo, Shopping Taboão, Taboão da Serra em São Paulo. Eu tô falando aqui porque eu tô com a cabeça ainda em São Paulo, mas eu moro em Santa Catarina hoje. Boulevard Shopping Feira na Bahia, Shopping Parque Lagos em Cabo Frio, Shopping Parque Sul em Volta Redonda, Madureira Shopping no Rio de Janeiro, Campinas Shopping também ali no estado de São Paulo. Então são shoppings aí belíssimos, muito bem localizados e também garantindo bons aluguéis para os cotistas do MOL 11. Trago aqui agora o último fundo, o 10º fundo, que é o KNCR11, ele que é gerenciado pelo Grupo Quiné, que é ligado ao Grupo Itaú. Gosto muito deste fundo também e ele geralmente vai acompanhar ali a taxa Selic, mas sempre um pouco acima. Então a gente está investido na taxa Selic, mas sempre um pouco acima dela, tá certo? Bom, hoje a cotação dele está em R$ 98,96, 14% foi o dividendo pago nos últimos 12 meses, PVP de 0,98, uma liquidez diária enorme de 14 milhões de reais todos os dias, que mostra que ele é muito procurado, e nós temos uma valorização ainda de 12,26% nos últimos 12 meses para esse belíssimo fundo, tá certo? Bom, não esquece, comenta aqui embaixo comigo qual vídeo você gosta de acompanhar aqui no meu canal. André, eu gosto quando você fala de ações, fundos imobiliários ou ações e fundos imobiliários. Tá faltando o que aqui no meu canal? Educação financeira, renda fixa. Comenta aqui embaixo que eu quero atender vocês aí de uma forma gratuita e que a gente juntos possa ter uma conversa bem franca, bem aberta, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.